terceiro debate, e onde está concentrada a discussão sobre a reforma da Previdência, diz respeito à sustentabilidade do sistema como um todo. O debate está orientado por 4 perguntas. O primeiro, onde deve estar o foco para alcançar a sustentabilidade do sistema, se na arrecadação ou se nos gastos, como aumentar a arrecadação do sistema sem aumentar a carga tributária, como construir regras de elegibilidade e benefícios considerando um equilíbrio entre a sustentabilidade financeira e a redução da desigualdade, e como deve ser a relação entre os diferentes pisos, considerando aqui o assistencial, previdenciário e o salário mínimo. Vamos nos concentrar nesse primeiro momento na primeira pergunta, que é onde deve estar o foco para alcançarmos a sustentabilidade do sistema previdenciário. E para isso, a gente trouxe no material de vocês um quadro recuperando os resultados de cada um dos regimes brasileiros. O geral, que trata dos trabalhadores urbanos, geral, que trata dos trabalhadores rurais, o resultado do regime próprio dos servidores civis e o resultado do modelo dos militares, para a gente poder entender qual é o peso de cada um dos regimes no resultado do sistema previdenciário como um todo. Entrando mais especificamente nos argumentos levantados para a discussão da primeira questão, que é onde deve estar o foco para alcançarmos a sustentabilidade do sistema previdenciário, o debate está em torno de uma polaridade em relação a o foco tem que estar na arrecadação, vamos aumentar a arrecadação, ou o foco tem que estar no controle de gastos envolvendo a revisão das regras. O tipo de argumento usado em cada um dos lados é, por um lado, a gente não pode tirar o direito dos trabalhadores, é preciso reduzir fraude dos trabalhadores rurais, o problema do sistema está nas isenções que o governo deu, e do outro lado, as pessoas dizendo, olha, o Brasil tem regras muito generosas, o sistema é desigual, o que importa no fundo é a trajetória de gastos, e mais do que isso, a demografia ela é absolutamente inquestionável. E vocês podem ver quais são os grupos que estão em cada um dos lados. Então, de um lado, grupos de interesse específicos, o movimento sindical, os especialistas que priorizam a redistribuição, e do outro lado, o governo federal e especialistas que priorizam o equilíbrio. O grande insight é que, como tem muita desinformação nesse debate, a disputa em torno das narrativas. Qual é a narrativa que tem mais apelo frente à população como um todo? A segunda pergunta desse debate é como aumentar a arrecadação do sistema sem aumentar a carga tributária. E aí no material de vocês podem encontrar uma comparação com as formas de arrecadação dos sistemas previdenciários no mundo. E aí tem qual é o percentual de contribuição do trabalhador, contribuição do empregador, qual é o piso da contribuição, se tem piso e se tem teto, e também como é que esses tetos se aplicam, se ele se aplica ao empregador ou somente ao trabalhador. Entrando especificamente nos debates, nos argumentos que estão sendo feitos no debate, o que a gente observa é que existe um grupo formado pelos grupos de interesses, o movimento sindical e os especialistas que priorizam a redistribuição, dizendo que existem diversas formas de aumentar a arrecadação que não estão sendo exploradas. Por exemplo, o aumento da formalização do mercado de trabalho, aumento da contribuição dos servidores públicos e dos militares, regulamentação dos jogos de azar com destinação dos recursos para a Previdência. Então, se busca uma série de alternativas para aumentar a arrecadação do sistema. E, por um outro lado, os especialistas que priorizam o equilíbrio dizem o aumento da arrecadação ele não tem sensibilidade nas contas, ele não vai trazer nenhum impacto. Portanto, esse outro lado tem muito menos argumento. O que nos leva a um insight dessa pergunta, que é os argumentos em favor do aumento da arrecadação, eles são usados principalmente pelo movimento sindical e que ele pode ser incorporado por outros atores, principalmente no discurso frente à opinião pública. Entrando agora na terceira pergunta desse debate, é a pergunta onde tem mais discussão e onde a reforma deve se concentrar, ela diz respeito a como construir as regras de elegibilidade e benefícios, considerando o balanço entre sustentabilidade financeira e atuarial e a redução das desigualdades. Para que a gente tenha mais consistência
para encarar o debate público, a gente traz nas próximas duas tabelas uma comparação internacional em relação tanto às regras e benefícios que os outros países dão em relação à aposentadoria, bem como em relação às pensões. Na primeira tabela, tem um comparativo entre a idade média de aposentadoria, qual a idade mínima, o tempo de contribuição, e na segunda, vocês vão poder olhar no material de vocês a discussão em relação à pensão, qual é o tempo mínimo de contribuição, qual é a qualificação que precisa ter o cônjuge, prazo do benefício, etc. Entrando agora no debate específico que tem sido feito em relação à revisão das regras de elegibilidade e benefícios da aposentadoria e pensão, a gente observa dois lados. Um lado que o tempo todo está reforçando que é preciso considerar as diferenças entre as pessoas nessa elaboração das novas regras. E de um outro lado, um grupo dizendo, olha, é importante a gente olhar a demografia e a atual situação financeira do país. Então, os argumentos do primeiro lado, que é a idade mínima precisa ser diferente entre as categorias, a implementação de um sistema de contribuição para o trabalhador rural específico e uma revisão das regras para o servidor público. E dentro desse grupo, a gente observa grupos de interesses específicos, o movimento sindical e os especialistas que priorizam a redistribuição. Do outro lado, e esse é em torno de onde o debate tem sido feito, está o governo federal, os governadores, especialistas que priorizam o equilíbrio, dizendo, olha, precisamos ter idade mínima igual para todos, exceção dos militares, porque tem algumas regras específicas, é preciso ter aumento do tempo da contribuição mínima, precisamos endurecer os critérios de elegibilidade para a pensão, o Brasil tem regras muito flexíveis, precisamos acabar com o acúmulo dos benefícios e também acabar com a pensão vitalícia nos casos de morte, uma vez que o Brasil é o único país que tem situações com essa característica tão benéfica para o pensionista. O grande insight que a gente tem nessa questão específica é que talvez pela primeira vez no Brasil a gente chegou num momento muito difícil onde a gente tem que fazer escolhas e essas escolhas não são fáceis, mas elas precisam ser feitas. A gente não tem mais espaço para acomodar todos os interesses que estão em disputa no país. Entrando na última pergunta desse debate, que é como deve ser a relação entre os diferentes pisos, o assistencial, o previdenciário e o salário mínimo, o debate ele está em torno de duas grandes questões. Primeiro, se os pisos devem ser iguais ou se os pisos devem ser diferentes. O grupo que defende que os pisos têm que ser iguais são alguns grupos de interesses específicos e alguns especialistas que priorizam a redistribuição. E o que eles usam de argumento? Primeiro que é preciso dar proteção aos trabalhadores e beneficiários da assistência social. O segundo é que o Brasil é um país pobre e é preciso dar condições mínimas para que as pessoas possam viver. E por último, que o piso igual promoveu uma redução de desigualdade no país. E para aqueles que dizem que o piso deve ser diferente, que são os especialistas que priorizam o equilíbrio, eles dizem que não faz sentido que o piso assistencial e previdenciário eles sejam iguais, já que um sistema, o previdenciário, é contributivo e o outro não. Além disso, essa igualdade, ela desestimula a participação dos trabalhadores na Previdência. Então, ela gera efeitos negativos para que as pessoas, então, passem a participar do sistema. Que essa vinculação, ela pressiona as contas públicas e ela também evita e ela impede que o salário mínimo possa ter uma política de valorização real. Pensando no insight que essa pergunta traz, é que como a desvinculação ela tem um impacto muito grande de desgaste junto à opinião pública a atualização, o cálculo que atualiza o salário mínimo, ele está vinculado ao crescimento econômico, não vale a pena comprar essa briga nesse exato momento. Como mencionado antes, a proposta de reforma da Previdência, ela vem basicamente em torno desse debate, que tem a ver com o processo de sustentabilidade do sistema, arrecadação e as regras de benefício. O que o governo já sinalizou em termos de proposta?
Primeiro é que, em função da pressão dos governadores, deve haver um aumento da contribuição dos funcionários públicos, passando de 11% para 14% do salário. Do ponto de vista dos gastos, alguns pontos já foram sinalizados pelo governo. Primeiro que a proposta de reforma, ela vai estabelecer uma idade mínima de 65 anos para todos os públicos. Deve haver um aumento do tempo de contribuição para aposentadoria por idade, tanto para os trabalhadores urbanos quanto para os trabalhadores rurais. Será estabelecido um tempo mínimo de casamento para que as pessoas tenham direito à pensão. Existe uma proposta de acabar com o acúmulo de benefícios, então se uma pessoa tem aposentadoria, ela não pode ter pensão, e o estabelecimento de tempos máximos para benefícios de pensão em morte, então ele passa a ser vitalício dependendo do caso e só quando as pessoas tiverem já uma idade avançada no momento em que ela tem acesso à pensão.